professor titular de História da Universidade Federal de Santa Catarina, foi Guggenheim Fellow, foi a pesquisa sobre Maria Martins Duchamp, no período que esteve em Buenos Aires, e a relação entre Maria Martins e Marcel Duchamp, e professor visitante em várias universidades estrangeiras, Yale, Duke, Texas at Austin, Maryland, Leiden, presidiu a Abralic e recebeu o doutorado honoris causa pela Universidade Nacional de Cuyo. É o autor de vários livros, entre eles Maria com Marcel, Duchamp nos Trópicos, Filologia Latino-Americana, A Ruinologia e Visão e Potência do Não. Colaborou em Arte e Política no Brasil, Modernidade, Mil Honras, Formas Contemporâneas da Literatura e Antônio Cândido, 100 anos, além de ser coautor dos desenhos Antelo. Então, passo a palavra ao professor Antelo e agradeço mais uma vez sua presença aqui. Eu que lhes agradeço o convite e a possibilidade de conversarmos aqui hoje. Na quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 1799, o Diário de Madrid anuncia o início da venda dos Caprichos de Goya. A fundamentação da obra coincide com a teoria neoclássica da arte, que bem poderíamos atribuir a escritores como Moratin ou Jovellanos. A pintura, como a poesia, escolhe no universal aquilo que considera mais conveniente para seus fins, reúne em uma única personagem de fantasia circunstâncias e caracteres que a natureza oferece espalhados em diversos indivíduos, e dessa combinação, sabiamente ordenada, decorre a feliz imagem pela qual um bom artesão adquire o título de criador e não de imitador servil. Mas essa aposta que lemos no Diário de Madrid, essa aposta estética aparentemente autônoma e altruísta, é subitamente cortada por uma introdução mercadológica na última frase do anúncio no jornal. Vende-se na Rua do Desengano, número 1, loja de perfumes e licores, pagando por cada coleção de 80 gravuras, R$320. Mas não é a tensão entre imaginação e mercado o mais inquietante desse anúncio no Diário de Madrid. Viktor Stoichitsa lê a informação astronômica também incluída na mesma página de jornal e conclui que essa quarta-feira, 6 de fevereiro de 1799, uma das 3 noites mais escuras daquele ano, é a quarta-feira de cinzas. Fim do dispêndio. Portanto, os caprichos adquirem, em consequência, uma significação muito mais relevante, muito mais consistente. Eles são, como diz o crítico, the most important mise-en-scène of the preface of the dying century, ou seja, a mais importante encenação do prefácio do século que se acaba. E temos aí 3 elementos extremamente relevantes para definir a modernidade do século XX, do século XIX, melhor dizendo. Encenação, prólogo, para não dizer manifesto, e decadência. No dia derradeiro do último carnaval do século XVIII,
o desenganhado, que na época significa mal-humorado, Goya, nos apresenta na farmácia da Rua do Desengano um conjunto de gravuras licenciosas, transgressivas, que invertem de fato o calendário. Na farmácia, como a de Platão, e no início da Quaresma, se propõe um desbordamento temporal imaginário, ilimitado e perpétuo. Vejamos um outro fim de dispêndio. Em 1947, ano da dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, ano de Sade, meu próximo, de Klossowski, ou seja, mal acabada a guerra, Georges Bataille analisa um catálogo de Goya prefaciado por André Malraux e na sua nota aventa que Goya não é só o primeiro pintor moderno, mas o primeiro em explorar o dilaceramento, déchirement, ele diz, é a palavra que ele usa, vinculado à carne. Vai dizer, o primeiro artista a explorar o dilaceramento, a vertigem e a desordem do monstruoso contemporâneo. Sua história só pertence à da arte em segundo plano, diz Bataille. Trata-se até de um momento decisivo. Goya é praticamente contemporâneo de Sade na história da individualidade. As mentes isoladas que se impuseram até a época entravam, ao menos, em uma continuidade da consciência social. Os mais rebeldes não se inseriam na humanidade viva como estranhos. A subversão, a relação com o impossível, não tinham conseguido ainda levar a desintegração do indivíduo até a ruptura moral. Ou ela se fez em silêncio e o silêncio não era comunicável. Essa ideia de Georges Bataille ganharia imediatamente corpo graças a Blanchot, um ano depois, Lautréamont e Sade, e mais ainda graças ao próprio Bataille, nas Lágrimas de Eros, 1961. Mais recentemente, Jean Starobinski, em diálogo com o poeta Yves Bonfoy, observaria que os céus sanguíneos de Goya desvendam o mesmo nada que Tiepolo triunfalmente exibia como liberdade rampante, mas que no caso do pintor espanhol transmitia uma mera negatividade de cansaço opressivo. Pouco tempo depois, abril de 1963, censurado para aparecer como prefácio de uma reedição da Filosofia na Alcova, teríamos mais um corolário da análise de Bataille e dos mais importantes, por sinal. Jacques Lacan estampa um texto como resenha desse livro de Sade, A Filosofia na Alcova, publica esse texto na revista Critique, a revista de Georges Bataille, e esse texto se chama Kant avec Sade. É o ano do prefácio à transgressão de Michel Foucault, é o ano da segunda edição de Lautréamont et Sade, de Blanchot, mas eu gostaria de me deter em Lacan. Sua leitura da complementariedade entre a razão e a perversão, a ideia de que a filosofia manda abstrair o outro, não tomá-lo nunca como objeto e sempre como fim, ao invés justamente do moralista, que vê o outro sempre como meio, mas nunca como alvo, se exprime por meio do avec.
Diferentemente de línguas como o português, o italiano, o espanhol, que derivariam a proximidade do cum, e assim temos a ideia da simultaneidade temporal e da partilha, o francês, o provençal, partem do ab-hoc, do apud, para chegar ao avec, com o qual estamos ressaltando a proximidade espacial. Trocando em miúdos, é como se Lacan nos dissesse qualquer coisa como Kant no domínio de Sade, Kant na casa de Sade, no palácio sadiano. Interessa-me então destacar essa substituição do anacrônico pelo heterotópico, porque quando Fernando Lindotti pinta La aparición del cráneo de Francisco José de Goya y lucientes en la fuente del río Nhamundá, que é essa obra que vocês estão vendo, um óleo sobre tela de 2 anos atrás, Lindotti está pintando um nascimento de Vênus amazônica, essa tribo de mulheres sozinhas, parando lá nas praias da Lagoa Espelho da Lua, coada pelo Nhamundá, como diz Macunaíma. Essas mulheres que guardam como talismã a pedra mágica, a Muiraquitã. Tal como Maria Martins, em sua advertência a Duchamp, Lindotti também reitera: não te esqueças que eu também venho dos trópicos. Esse quadro também, de 2017, se intitula, se subtitula As Três Ninfas. Lydie Berman, ao analisar a obra de Giuseppe Pennone, diz que ela é atraída não pela natura naturata, e sim pela natura naturans, vai dizer o Nhamundá, as ninfas. Vai dizer, o Nhamundá, as ninfas seriam um processo, um fluxo. Essere fiume, diria Pennone. Num epílogo de 1937, ano da segunda edição de Macunaíma, num epílogo a seu livro sobre Goya, também publicado naquele ano em segunda edição, porque a sua primeira é de 1928, ano do centenário de Goya e ano da publicação da Rapsódia de Mário de Andrade, Ramon Gomes de la Serna perambula pelas ruas de Bordeaux, fugindo da Guerra Civil Espanhola e buscando alguma reentrância, algum nicho, alguma curva, onde se pudesse encontrar a cabeça genial de Goya, que fora decepada justamente em Bordeaux, onde Goya foi exilado na época das guerras napoleônicas na Espanha, início do século XIX. Ramon está em Bordeaux esperando um navio que nunca chega e que vai trazê-lo ao Prata, num exílio que vai durar até 64, quando ele morre, nunca voltaria. Nesse tempo parado, Ramon pensa então que o artista, que tudo ignorou da América, Goya tudo ignorou da América, foi, paradoxalmente, um americano cabal. Não taxavam ele, por acaso, de afrancesado? Surge assim a potência do falso. E é bom relembrar, como aliás aponta Gilles Deleuze, que a potência do falso aparece na formação cristalina sob uma série de diferenças irredutíveis
porque o falso só aparece em rede. Ou seja, o crânio de Goya inscreve-se em uma longa série de falsas verdades científicas. O jovem evolucionista Ralph von Koenigswald ilustra na revista Document, a revista de Bataille e de Carl Einstein, final dos anos 20, início dos 30, a imolação ritual asteca que proviria de uma crença mágica na potencialidade póstuma. E essa ideia se torna presente em uma escultura de Pablo Picasso, A Cabeça de Morte, 43, que está no Museu Picasso em Paris. Essa cabeça, de alguma maneira, exerce uma marca, uma pressão sobre um livro de um especialista, um grande especialista em Goya, André Malraux, La Tête d'Obsidienne, 1974. Um texto escrito pouco depois da morte de Picasso e que se inspirava nos crânios cristalinos descobertos em 1924 numa localidade de Belize, em Lubantum, por Frederick Mitchell Hedges. Desses crânios temos 3 exemplares. Um está no Smithsonian, em Washington, outro está no British Museum e outro, este aqui, no Museu do Quai Branly. Esses crânios são obra de falsários, ainda menos confiáveis do que Mitchell Hedges. Os autores são Alphonse Pinard, um americanista improvisado, e um antiquário, Eugène Bobin Duverger, que foi arqueólogo na corte de Maximiliano, o rei francês no México, que teriam encomendado essas peças em cristal, que fizeram muito sucesso, a algum artesão alemão, não identificado, por volta de 1870. Ou seja, o kit industrial europeu vindo finalmente ocupar o lugar de objeto arqueológico ancestral. Kant com Sade. A potência do tempo questiona então a forma da verdade. Se assim for, real e imaginário, fato e ficção tornam-se indiscerníveis onde julgávamos ter encontrado finalmente a verdade. Mas nos deparamos, no entanto, com a indecidibilidade. Roger Caillois, companheiro de Bataille na aventura acefálica, nos diz logo na introdução a seu livro Medusa e Companhia, 1960, livro cujas hipóteses, é bom relembrar, serão retomadas por Jacques Lacan na refutação da fenomenologia de Merleau-Ponty no Seminário 11, o Seminário dos 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, 1964, Roger Caillois, nos diz que todo gênio de Leonardo não conseguiu construir uma única máquina eficiente. Os aviões de Leonardo são muito semelhantes aos pássaros, e os submarinos de Leonardo têm brânquias. Leonardo, como Goethe, só produziram paradigmas de fenômenos. E isto traça uma fronteira entre especialistas e eruditos. Diz então Caillois: os eruditos, que sabem muito num domínio restrito,
são raros na forma, na medida de perceber um gênero de relações, um modo de relações que só ele tem um saber polivalente apto a ser estabelecido. A maior parte do tempo é pelo acaso, reunido a uma certa temeridade de imaginação para endireitar, para dirigir essa espécie de descobertas, o que conta. Os encontros de sábios pertencem a disciplinas bem definidas, mas inquietos pelo desenvolvimento de outras, ansiosos em confrontar resultados, métodos, impasses, deveriam também multiplicar as ocasiões de surpreender as conivências que permitem decifrar aquilo que eu chamei, diz Caillois, o instante das divisões, das orientações transversais da natureza. Em uma palavra, é provável que um pequeno número de pesquisadores vinculados espontaneamente ao estudo de fenômenos que encavalgam os marcos, as normas tradicionais de diversas ciências se encontrem melhor colocados do que outros para retomar as correlações negligenciadas, mais próprias para completar a rede de relações estabelecidas. E conclui essa introdução a Medusa e companhia, dizendo: é tempo de ensaiar a fortuna, a ocasião, a possibilidade das ciências diagonais. Eu gostaria, para concluir inconclusivamente, retomar algumas das coisas que acabamos de ouvir. Se eu pudesse resumir a ideia principal que acabo de expor, e em relação à excelente apresentação sobre o terremoto de Lisboa e as ponderações que fez Paulo Erkenhoff, eu diria que o tempo se conserva na memória, mas se repete na matéria. O terremoto de Lisboa foi uma ocasião ímpar, não apenas para a discussão do livre-arbítrio, para pensadores como Voltaire, Rousseau, Kant, e mais perto de nós, Adorno já citado, e não gostaria de esquecer de Benjamin. Pensemos que o terremoto de Lisboa está vinculado também às enchentes do Mississippi, que Benjamin via como uma possibilidade de estabelecer uma terra arrasada, vai dizer, uma rasura que permitisse escrever a história novamente. Mas o que me interessa aqui resgatar são duas questões. Nesta possibilidade do tempo ser repetido pela matéria. 50 anos antes da Declaração da Independência, e não mais de 3 antes do terremoto de Lisboa, houve um terremoto em Lima, no Peru. O terremoto acabou com a cidade de Lima. E isto precipitou uma discussão sobre a independência, porque uma das coisas que o terremoto leva a questionar é se as casas deveriam ser de 1 ou 2 andares. Quem teria direito em morar em casas de 2 andares? As casas de 2 andares ameaçavam a estabilidade da sociedade. E se pede que as mansões centrais em Lima sejam preferentemente casas térreas. Ou seja, que há toda uma discussão sobre o direito do uso do solo. Ou seja, 1753, se não me falha a memória. E a outra questão, que também nos diz respeito, é que o terremoto de Lisboa força o Marquês de Pombal a introduzir uma compreensão urbanística radical que antecipa La Ville Lumière
ou seja, que longe de vermos Lisboa como a última chance do iluminismo que proviria de Paris, eu diria que é em Lisboa onde se ensaia o urbanismo à la Huysmans, vai dizer, abrindo grandes boulevards onde se pudesse trafegar rapidamente, quebrando o tramado da cidade medieval. Morreu muita gente no terremoto. Qual a decisão do Marquês de Pombal? Juntar todos os cadáveres e, por uma questão de higiene, atirá-los ao mar. Vai dizer que ele antecipa em quase 200 anos a decisão das ditaduras do Sul de se desfazer dos opositores jogando os corpos no mar. Obrigado. Muito bom.